Salve, salve, meu povo! Muito boa noite! Boa noite. É o Pachecão que tá aí, Chile? É o Pachecão? Ele tá de férias. É o Gui! Ei, Gui! Seja bem-vindo ao Gazeta Esportiva, Gui! Ô, Gui! É, que maravilha! Ó a nave! É, Ana, o que foi isso? Acho que foi um avião. Top Gun. Eu gosto de Top Gun hoje, hein? É, o Top Gun. E hoje, sabe com quem tá esse programa? Com quem tá acontecendo esse programa, gente? Com o Celso Cardoso! Ele tem música. Aumenta, Gui. E a risada. O único que tem uma música própria. Graças ao pânico. Celso Cardoso. E do meu lado esquerdo e do seu lado direito, Chico Langui. Agora, Michele, eu não vou mais imitar o Lukaku. Agora eu só quero fazer gol de goiaba. Gol de goiaba é o ossinho do tornozelo aqui, né? Porque o Gil bateu um pênalti de goiaba, né? Com a goiaba do pé e eliminou o Boca. E o Rodinei, que é um bom jogador, né? Acabou fazendo gol contra a favor do Corinthians de goiaba. De goiaba também. É, de goiaba também. Então, viva a goiaba, né? Viva a goiaba, eu acho que podia ter goiabada aqui. É, opa, goiabada cascão, de preferência com queijo mineiro, né? Uma delícia. Né? Olha, hoje o Gazeta Esportiva está começando essa semana com tudo. Nós temos a vitória do Corinthians sobre o Flamengo, que embolou a parte de cima da tabela do Brasileirão, né? A gente também vai falar do Palmeiras, que ficou no empate sem gols diante do Fortaleza, lá no Ceará. E já vê o rival bem pertinho pelo retrovisor, tá vendo ali, ó. E a gente tem também a vitória do Santos diante do Atlético Goianiense e o empate do São Paulo cheio de desfalques contra o poderoso Atlético Mineiro. Não é só isso não, você vai ver ainda a despedida de Fred dos gramados e a estreia do Brasil na Copa América Feminina de Futebol. Tudo isso e muito mais depois dessas dicas. Tenho 2 beijos para mandar hoje. O primeiro beijo que eu quero mandar é para Juliana Vasconcelos, nossa telespectadora. Beijão para você. E o segundo beijo muito especial hoje vai para o Ayrton Pereira da Silva, não é isso? Ayrton que trabalha com a gente aqui na TV Gazeta, lá no OPEC, pai do Bernardo, que hoje faz aniversário. Ayrton, beijão para você, meu querido. Olha, ó que beijo. Bem gostoso. Você tá beijando alto, hein? Beijei alto, né? Então é o seguinte, a gente tá de volta com um presente para você aí de casa. Sabe essa bola da Topper? Essa daí, ó, pode ser sua. É só entrar no nosso Instagram e comentar com o seu nome, sua cidade, nesse post que tá aparecendo aí na tela. Quer ganhar essa bola? Nesse post aí você vai comentar, você vai curtir o post, vai marcar o teu amigo também para participar. Na sexta-feira, a gente vai anunciar aqui quem que vai ficar com esse presentão que a Loja Gol de Placa, Loja Gol de Placa lá de Santo André, deu pra gente, dá pra você de presente. E além desse presente aqui no Gazeta Esportiva, você também participa do programa através da nossa enquete do dia. Olha só, o Marcelo Fernandes deve ser efetivado como técnico do Santos, no comando do Santos? Sim ou não? É só você entrar no site gazetesportiva.com. Celso Cardoso, o homem que tem a razão. O que você acha, Celso? No momento é a melhor coisa a ser feita. Não fala grande noite, senão a gente não começa a Grande noite para você que acompanha a Gazeta Esportiva, a melhor coisa a ser feita, por quê? Tentou Carille, tentou o Busto, já tinha tentado lá atrás Fernando Diniz, Olan, enfim, nada serve. Nada serve. Então, pelo menos você mantém um interino, o cara já conhece, o Marcelo já conhece bem a Vila, os jogadores, para você trazer alguém, para fazer um trabalho e começar do zero com o campeonato em andamento, não faz muito sentido. Então, eu efetivaria, sim, o Marcelo Fernandes. Deixa até o final. Eu também faria a mesma coisa, Celso. Está cheio de razão, porque... E que o Marcelo Fernandes pegue o Serginho Chulapa para ser auxiliar dele. O Serginho Chulapa é um jogador, é um ex-jogador, hoje ele é empregado lá do Santos, faz parte da comissão fixa do Santos, né? E ele tem um jeito todo especial, né, de explicar para os garotos como se faz gol. O Gabigol hoje, que muita gente não sabe disso, né? Mas é bom saber. O Gabigol hoje está fazendo um gol atrás do outro aí, e pode até ser centroavante da Copa do Mundo, mas quem você acha que deu uma burilada nele, deu uma lapidada nele? Quem? O seu Serginho Chulapa. Olha. Explicou para o Gabigol, ó, bate assim, bate assado, se coloca aqui, se coloca ali.
sabe? E são conselhos, né, que você guarda, fica na sua memória, não é verdade? O Celso mesmo outro dia fez um vídeo, eu achei muito bacana da parte dele, dia 9 de julho, que foi o dia que ele começou na rádio de Ribeirão Preto. E ele estava dizendo que era um dia especial para ele, que ele lembrava de tudo, o que ele aprendeu lá, ficou marcado para sempre dentro dele. E é verdade, quando você começa, você tem que ter alguém com muita experiência que te encaminhe, né? E olha que o Serginho Chulapa, vou te contar uma coisa, ele está fazendo uma escola de artilheiros lá. Você vê esse outro menino que faz... Leonardo. O Marcos Leonardo. De onde que aparece tudo isso? Você acha que o Serginho Chulapa não tem um dedo aí? Claro que tem. Então, eu acho que o Marcelo Fernandes tem que pegar o Serginho, aproveitar que o Serginho está com boa vontade e, meter bala. O Santos não vai cair para a segunda divisão. E falando em Santos, vamos ver como que o Peixe se saiu no primeiro jogo com o Marcelo Fernandes como técnico interino após a demissão de Fabian Bustos. A reportagem é de José Paes. Esse cara aí com a camisa 7 foi a principal novidade do técnico interino Marcelo Fernandes para a partida de ontem contra o Atlético Goianiense. O uruguaio Carlos Sanches jogou como titular do Santos pela primeira vez desde outubro do ano passado. A gente precisa desse jogador ali para pegar essa bola entre linhas. E o Sanches, para esse tipo de jogo, com a carga que essa molecada estava em cima, realmente era o mais apropriado, até pelos jogos que ele já vinha fazendo. E ó que o jogo em que o Sanches voltou aos 11 iniciais do Peixudo foi bem equilibrado na Vila Belmiro. Só no primeiro tempo, o Santos teve chance de abrir o placar com o Marcos Leonardo, com o Léo Batistão e nessa chegada do Lucas Braga. Já o Atlético não saiu em vantagem, apenas porque o João Paulo e o Vinícius Anocelo apareceram no meio do caminho. Mas, depois do intervalo, ninguém conseguiu parar o Lucas Barbosa. 1-0 Santos. O segundo do Peixe ficou no quase. Nada que estragasse a festa santista nesse domingo. Com esse resultado aqui na Vila Belmiro, o Santos pôs fim a uma sequência de 6 partidas sem saber o que era vencer. Agora o Peixe vira a chavinha e passa a pensar apenas e exclusivamente na Copa do Brasil. Porque na quarta-feira, aqui mesmo no estádio Urbano Caldeira, o Santos recebe o Corinthians pelo segundo jogo das oitavas de final, justamente da Copa do Brasil. E precisando reverter uma derrota por 4-0 sofrida na Neoquímica Arena. Logicamente, o primeiro jogo foi uma coisa atípica que ninguém esperava o que aconteceu. Só que jogamos dentro de casa, sabíamos da importância dessa vitória para tentar um resultado positivo na quarta-feira. Pode ter certeza que o Santos está numa competição, senão a gente nem jogava. Se é para a gente entrar para fazer experiência, a gente não joga. Nós vamos entrar buscando a classificação, sim. Um jogo duro, uma grande equipe, mas que o Santos vai dentro da sua casa buscar a sua classificação. Claro que o discurso não poderia ser diferente. É lógico. O Santos está no páreo não, está disputando ainda. Está no páreo é mais complicado. Você tirar 4 gols de diferença na Vila, tem que acontecer uma hecatombe, então é muito difícil. O Santos tem que focar mesmo, claro, independentemente do duelo com o Corinthians pela Copa do Brasil, na manutenção na primeira divisão do futebol brasileiro. Conquistar pontos como conquistou ontem contra o Atlético Goianiense. Por quê? O Santos flertou com a segunda divisão no Paulista passado, nesse Paulista, no Campeonato Brasileiro passado. Isso não é obra do acaso, é fruto de uma gestão desastrosa. Claro que o novo presidente está tentando acertar as coisas, mas se continuar, contrata treinador, manda embora treinador, contrata treinador, manda embora treinador, não vai para lugar nenhum. É bom deixar isso claro. Verdade, tem razão. A crise, ela às vezes assusta, né? Uhum. Então, o gestor fica dando tiro para tudo quanto é lado, né? Para ver se acerta, mira no pé, acerta na cabeça, mira na cabeça, acerta no pé. Mas eu acho que o Rueda, que é um homem milionário, né? Não precisava estar lá no Santos, ele tem uma visão empresarial interessante. E ele deve estar com essa preocupação que você falou aí, Celso, pagar a dívida e não deixar o Santos cair para a segunda divisão. Agora, o Marcelo Fernandes, ele falou o que ele tinha que falar. Olha, nós vamos entrar em campo e vamos tentar igualar o placar.
E eu acho que vai ser um jogo que o Corinthians vai ter encontrar facilidade, não. O Santos vai para cima, na Vila o Santos é perigoso, né? Sempre obtém bons resultados, dificilmente perde na Vila, né? E o Corinthians, se passar, vai passar por causa do resultado que fez aqui, né? E acho que dá para o Santos? Teoricamente, sim. Agora, na prática, vai ser difícil. Muito bem. Antes de definir o nome do novo treinador, o Santos busca um executivo de futebol para o lugar do Edu Dracena. O alvo é Paulo Brax, com passagens por América Mineiro e Internacional, mas ainda não há nada definido. Certa mesmo é a saída do zagueiro Kaique, revelado pelas categorias de base do clube. O atleta de apenas 18 aninhos tem proposta do Almeria. É Almeria que fala, né? Almeria. Celso, da Espanha, no valor de 7 milhões de euros, o equivalente a quase 38 milhões de reais. Nossa, como a nossa moeda está desvalorizada. O Barcelona tem a preferência de compra, mas ainda não se manifestou, e o Kaique deve mesmo se transferir lá para a Espanha, para o Almeria. É um bom negócio para o Santos e para o Kaique, Celso e Chico? O Santos, ele precisa fazer caixa, precisa fazer dinheiro, até para pagar as dívidas que tem, e considerando essa dificuldade, tem que se desfazer de jovens valores. O Santos tem feito isso com frequência nos últimos anos. A questão é a reposição, né? O Santos precisa também estar de olho no mercado para não só perder jogadores, porque precisa fazer caixa, mas também fazer uma substituição dentro das possibilidades, à altura daquilo que pode tornar o Santos, digamos assim, mais competitivo. Mas você vê que essa reposição está difícil. Tá. Porque o mercado estrangeiro vem aqui e leva embora os principais. Ontem mesmo o Rogério Ceni, numa entrevista maravilhosa que ele deu para o Garrafa lá no Mesa Redonda, nós estávamos presentes, né? O Rogério falou isso, exatamente isso, que cada vez mais a idade dos garotos que saem daqui do Brasil para o exterior diminui mais. É uma questão de mercado. Começou com caras de 28 anos, aí caiu para o cara de 23, 24. Agora está caindo para cara de 17, 18. Então, daqui a pouco, estão levando o cara com 13. Então, para fazer o garoto lá fora, né? Então, quer dizer que está muito complicado. O Brasil transformou-se e assumiu de vez que é um exportador de craques, né? O Palmeiras está vacilando demais, gente. Já são 3 jogos seguidos sem vitórias no Brasileirão. O último foi ontem, empate sem gols lá no Castelão, diante do Lanterna Fortaleza. E o José Paes chega agora diretamente da Academia de Futebol com as informações desse duelo. Boa noite, José Paes. Quer dizer que o resultado poderia ter sido até pior? Conta pra gente. Pois é, Mi, beijo pra você, um abraço aí pra todo mundo que vai acompanhando mais uma edição do nosso querido Gazeta Esportiva. Poderia ter sido pior, sim, o jogo acabou 0-0 lá na Arena Castelão, lá em Fortaleza, no Ceará, mas o Fortaleza, o time da casa, poderia ter vencido a partida pelo placar de 1-0. Temos as imagens aí pra mostrar pra vocês, porque logo no comecinho da partida ali, o José Wellison fez 1-0 pro Fortaleza, mas aí o juiz da partida, o Wilton Pereira Sampaio, foi no VAR, o VAR chamou ele ali no ouvidinho e falou, vai dar uma olhada lá, porque o Matheus Vargas tocou com a mão na bola ali no comecinho da jogada, bateu a mão dele, a mão direita bateu na bola, então acho que não foi gol legal não. O Wilton Pereira Sampaio foi no VAR, olhou e falou, é mesmo, não foi gol legal não. Anulou o gol do Fortaleza e o jogo terminou então empatado aí pelo placar de 0-0. Uma partida que os dois goleiros se sobressaíram demais lá na Arena Castelão, tanto o Everton, goleiro do Palmeiras, defendendo muito bem, quanto o Fernando Miguel, jogador goleiro aí do Fortaleza, também parou o ataque do Verdão nessa partida super importante que aconteceu lá no Castelão. Nós temos aí uma tela para mostrar para os nossos amigos do Gazeta Esportiva em relação justamente ao que você falava, porque o Palmeiras ele perdeu a gordurinha, viu, Michele? Perdeu a gordurinha que tinha ali na liderança do Campeonato Brasileiro. Põe na tela aí pra gente, diretor, pra gente acompanhar juntos. Porque o Palmeiras ele tinha 30 pontos na liderança, na verdade tinha 28 pontos na liderança do Campeonato Brasileiro antes da 13ª rodada, aí o Palmeiras faz 3 jogos, faz um jogo contra o Avaí, um contra o Atlético Paranaense e outro contra o Fortaleza, esse que a gente mencionava aí, e o Palmeiras não venceu nenhuma dessas 3 partidas, empatou com o Avaí, perdeu para o Atlético Paranaense pelo placar de 2-0 no Allianz Parque e empatou com o Fortaleza. Então o Palmeiras soma agora 30 pontos depois de 3 jogos, depois da 13ª rodada, e aí o Palmeiras não conseguiu se desgarrar ali dos rivais que estão próximos a ele. O Palmeiras, antes então da 13ª rodada,
tinha 28 pontos, somava aí mais de 7 pontos, na verdade 7 pontos de vantagem em relação ao primeiro time fora do G4, que era o Internacional, que tinha 21 pontos, e agora o Palmeiras tem 30 na liderança, mas tem um pontinho só a mais que o Corinthians, que é o vice-líder, e também 3 pontos só a mais que o Atlético Paranaense, que hoje está fora ali do G4, é a primeira equipe fora do G4. Então a gordurinha do Verdão foi queimada, o técnico Abel Ferreira vai ter que planejar bem, vai ter que ter um plano aí para os próximos jogos do Palmeiras, porque o Palmeiras precisa administrar. Tem Copa do Brasil, tem Libertadores, tem o próprio Campeonato Brasileiro pela frente, muitos jogos, vai ter que administrar bem esse elenco, que vai ter problemas, como a gente vai trazer daqui a pouquinho aqui na minha próxima entrada, mas nada que o Abel já não tenha feito aqui no Palmeiras, nada que ele não possa fazer, nada que ele não possa gerir e ajudar o Palmeiras a conseguir mais um título, mais outros títulos nessa temporada de 2022, que promete demais para o Palmeiras neste ano de 2022. Volto com você, Michele, daqui a pouquinho eu retorno direto aqui da Academia de Futebol com mais informações do Verdão. Tem jogador que vai deixar o Palmeiras no fim do ano e ó, tem uma peça super importante, um amigo nosso aqui do Gazeta Esportiva, que não deve jogar a partida da próxima quinta-feira no Allianz Parque, Choque Rei, Palmeiras e São Paulo, jogo 2 aí das oitavas de final da Copa do Brasil. Quem será, hein, Michele? Daqui a pouquinho eu volto com essa informação. Valeu, Zé Paz. Quem será, Celso Cardoso? Vamos aguardar, né? Vamos deixar o Zé falar. Agora, sobre o Palmeiras me parece o time mais regular do futebol brasileiro. Agora, essa oscilação, ela é natural. A gente está falando de um calendário insano. Um jogo quarta domingo, Libertadores, fase decisiva, Campeonato Brasileiro. Então, não me surpreende essa eventual queda de rendimento. Faz parte do processo, todos passam por isso. E o Palmeiras, queira ou não, ainda é o líder. Então você tem que respeitar, é o time mais regular e é o líder. Apesar da aproximação dos demais, é fruto não só do calendário, Chico, mas também de um campeonato que é o mais equilibrado do mundo. Pode não ser o melhor campeonato do mundo do ponto de vista técnico, mas é o mais equilibrado do mundo, considerando que são vários candidatos ao título. São vários grandes clubes. Isso a gente já está acostumado. Então, Celso, é engraçado, né? O Palmeiras, ele começou o Campeonato Brasileiro mal, perdendo para o Ceará, né? Isso já chamou um pouco a atenção, porque não é o Ceará é um bom time, tudo bem, mas espera lá, né? Não é assim uma equipe para ganhar do Palmeiras. Aí perde para o Atlético Paranaense. Também um resultado inesperado, perdeu 6 pontos dentro do Parque Antártica, né? E isso, no Parque Antártica, lá no Allianz Parque, era Parque Antártica na época que se amarrava cachorro com linguiça, né? Agora é Allianz Parque. Então, quer dizer, isso causa uma estranheza e eu acho que é um pouco, faz parte do processo do desgaste, né? Que uma equipe tem. Sim. Vou dar um exemplo. O Corinthians, por exemplo, que não tem time nenhum, está com um elenco limitadíssimo, que precisa fazer contratações aí no dia 18, ele está, embora esteja com milhões de problemas, ele acabou correspondendo às expectativas. Ele conseguiu os resultados, ele fez os resultados, está fazendo os resultados. O Palmeiras, que tem um elenco maravilhoso, um elenco de primeira, não está conseguindo fazer os resultados. Então, a gente tira a seguinte conclusão. O Abel Ferreira, ele é bom para jogo, para campeonatos de mata-mata, mas não é bom para campeonato de pontos corridos. Acontece ao contrário com o Vitor Pereira, que é especialista, ganhou 2 vezes pelo Porto o campeonato lá de Portugal. Ganhou também na Turquia. Ganhou na Turquia. Ele é um especialista em campeonatos de pontos corridos. Mas o Palmeiras tem time para ganhar de pontos corridos, isso que eu não Tem. entendo. É líder. Aí Mas que o que está acontecendo? Aí que tá. Você tem que contrabalançar a coisa, né? Você tem que pegar a balança ali, né? E ver o que você precisa fazer. E talvez o Abel Ferreira não esteja correspondendo nesse aspecto. Exato. Né? Então, quer dizer, isso pode acontecer também. Ele é um bom treinador, mas de vez em quando o cara erra na medida, né? Bom, e o Corinthians já colou no vácuo do Palmeiras, graças à vitória sobre o Flamengo, que não anda nada malvadão nesse Brasileirão. Vamos ver como que foi na reportagem de Thiago Salazar. Calma que ainda não é Libertadores. Corinthians e Flamengo se enfrentaram na tarde deste domingo na Neoquímica Arena pelo Brasileirão. Os dois times, aliás, cheios de desfalques. O Timão começou melhor e pediu pênalti em cima de Roger Guedes, mas o jogo seguiu.
O Fla respondeu. João Gomes arriscou de longe e Cássio defendeu. Depois Vitinho pegou na veia e Cássio dessa vez fez uma defesaça. A bola ainda bateu na trave. Agora vamos para a polêmica do jogo. Adson foi para cima de Ayrton e caiu dentro da área. O árbitro Ramon Abate Abel não deu nada e logo na sequência expulsou Vitor Pereira por reclamação. Antes do intervalo, Adson buscou o ângulo de Santos, mas a bola subiu demais. Para o segundo tempo, o Timão veio com o Mosquito na vaga de Piton e quando o atacante corintiano colocou a bola na área, Rodinei sozinho mandou para dentro do gol do Flamengo. Difícil até de explicar, hein? Do outro lado, Cássio estava naqueles dias. Primeiro pegou a testada de Gabigol, depois segurou o chute de Vitor Hugo. Santos também teve que trabalhar. Mosquito carregou, rolou e Bruno Melo bateu para a defesa do goleiro rubro-negro. O final do jogo foi eletrizante. Nos acréscimos, Roger Guedes saiu em disparada, tentou driblar até Santos e mandou para fora. No contra-ataque, Pedro teve a chance do empate para o Flamengo e também chutou pela linha de fundo. E acabou assim, na prévia das quartas de final da Libertadores, o Corinthians fez 1-0 em cima do Flamengo, se manteve no pelotão de cima e deixou os cariocas lá para baixo na tabela de classificação. A gente vai se acostumando com isso já, né? Mas vale a pena, no final sempre vale a pena, toda a entrega. A gente sabia que ia ser um jogo complicado, terça-feira foi um jogo muito desgastante, principalmente na parte mental, né? Mas a equipe se comportou muito bem, do começo ao fim, deu poucas chances para o adversário. Acredito que foi um placar justo por toda a entrega que a equipe demonstrou dentro de campo. Eu acho que isso não só no futebol, eu acho como na vida. Ou a gente fica achando desculpa para os problemas, ou a gente trabalha com o que tem e se dedica ao máximo. Eu acho que nós temos feito isso, lógico que queria que todos os jogadores estivessem, porque o grupo é muito legal, o grupo é muito comprometido, todos estivessem, mas isso mostra o quanto todo mundo é comprometido com o trabalho. Que fase, hein? O Corinthians, ele vive uma situação, e eu estou falando isso, Chico, até por ter, não só pelos resultados, mas por ver como os jogadores têm falado. Ontem eu tive o Vitor Pereira, assim que foi expulso, ele acabou ficando na cabine ao lado de onde eu estava. Então deu para ver a vibração dele com o Corinthians, a conexão dele com o Corinthians. Estava fazendo lá, estava comentando pela Rádio 105 FM, né? Fala que o cara tem que acompanhar você também lá. Fala aí, cara. E aí ele deu para perceber quão conectado ele está com o Corinthians. E quando ele saiu, a revolta dele com a arbitragem, a vibração, tipo, parece que ele tem um comportamento profissional, mas ao mesmo tempo parece que ele está vivenciando o que é ser Corinthians. O que é o bando de louco. E tudo isso a partir das dificuldades. Então, por exemplo, o Flamengo foi com um time misto para jogar com o Corinthians. Ele é a cara do Corinthians. Pensando na Copa do Brasil? Sim, mas o Corinthians também tinha os seus desfalques. Não teve Fagner, não teve Renato Augusto, Paulinho, Maicon, o William. Quer dizer, todos os caras são importantes para o elenco do Corinthians. E, de repente, conseguiu um resultado que você tem que comemorar. Venceu o Flamengo, quebrou um jejum de 9 jogos sem vencer o Flamengo Itaquera. O Corinthians venceu o Flamengo Itaquera 5 jogos, Chico. A última vitória tinha sido em 2018 com o gol do Pedrinho ainda, gol do Pedrinho, em semifinal da Copa do Brasil. Quer dizer, então, as coisas estão acontecendo para o Corinthians a partir das dificuldades. E aí você vê que a partir das dificuldades está dentro do encaixe. E o Corinthians, eu vou te dizer uma coisa, pode não ter o melhor elenco do Brasil como tem o Palmeiras, o Atlético Mineiro, mas está com uma sinergia e com, sabe, e com uma postura que vai brigar pelo que disputar. Sim, eu concordo com você. Acho que o Corinthians, quando embala desse jeito, é complicado. Eu me lembro de 1990, o Nelsinho Batista também não tinha time nenhum. O Corinthians treinava. Tinha um Neto numa grande fase. O Neto estava o grande, estupendo e magnífico Neto. Um beijo no seu coração, meu ídolo, meu amigo, meu querido Neto, né, que está arrebentando com seus programas em todo lugar que ele vai. Ele é queridíssimo, né? Pela fiel torcida. Então, ele construiu tudo isso, né?
pô, carregou o Corinthians em 1990 sozinho nas costas. Nos últimos jogos, para decidir o campeonato, o Neto, acabou a gasolina do Neto. Aí brilhou quem? Fabinho, Tupanzinho, o Wilson Mano, quer dizer, o Corinthians já estava embalado, né? Eduardo Amorim, que jogava na ponta direita, quer dizer, era um elenco de jogadores que não tinham fama, mas que tinham postura, né? E esse elenco do Corinthians está assim, gente do céu, o que jogou o Bruno Melo no segundo tempo? Porque ele quase fez um gol. É que o Santos estava bem colocado, e ele não pegou direito, que tinha que pegar cruzado no canto oposto, né? Mas aí esperar também isso do Bruno Melo é complicado, mas ele entrou na área e bateu pro gol. Quando é que o Bruno Melo fazia isso? Quer dizer, você vê, nem lá no Fortaleza, onde ele jogava, ele fazia isso. Você acredita que o Corinthians pode ganhar o título do Brasileirão? Acredito no Brasileirão, acredito na Libertadores, acredito na Copa do Brasil. Tríplice coroa? Tríplice coroa. Tem time, fôlego para isso? Não tem time, mas tem fôlego para isso. O Corinthians é diferente. Os três eu não creio, mas um deles eu aposto. Também acho. Vai chegar, eu acho que vai chegar nos 3. Agora, perder é do jogo, né? Você entra contra adversários muito melhores que você, então aí, evidente que a gente espera do Corinthians um bom desempenho. E eu não quero que o Corinthians ganhe, sabe, assim, de goleada. Eu quero que o time mostre esforço, garra, luta. Exatamente, vergonha na cara. Isso o Corinthians está mostrando. Deixa eu só mandar um beijo aqui antes de chamar o Thiago Salazar, que hoje está o dia dos beijos. Cadê o beijinho, Gui? Um beijinho para dona Marli Bortotto Fini, lá de Jaú. Dona Marli, um beijo para a senhora. Obrigada pela Seixonoye, dos dias que a senhora me mandou. Todo dia já estou mudando lá na minha mesinha. Muito obrigada para a senhora. Deus abençoe, viu? Um dia quero conhecê-la pessoalmente. E um beijo para o Fini, que está lá curtindo as férias. Salazar, vem aqui, tá na nossa redação. Nem falamos oi hoje, né, Salazar? Tão corrido. Ele chega direto da nossa central de esportes, o pai da Elise e das meninas, todas as meninas ali de Santos, filhas do Salazar. Chega com as informações desse Corinthians, Salazar. Boa noite, o Timão classifica na Libertadores, bate o Flamengo e assume a vice-liderança do Brasileirão, mesmo sem os jogadores marcarem um golzinho há muito tempo. Explica pra gente essa mágica. Boa noite, Michele, para você. A gente nem conseguiu se falar aqui na redação. Boa noite para você, para quem está nos assistindo, para Elis, para Lara e para Malô, as minhas filhas lá que estão lá em casa lá assistindo o Gazeta Esportiva. Vamos falar do Corinthians, esse Corinthians que, como o Chico e o Celso estavam falando aí, desperta uma certa curiosidade, né? Porque é um time que ninguém dava nada a partir do momento que os desfalques começaram a aparecer, mas o Corinthians está na vice-liderança do Brasileirão, classificação encaminhada na Copa do Brasil, está nas quartas da Libertadores e um jogador do Corinthians não marca gol há 5 jogos. Parece estranho, mas o Corinthians vem de um 0-0 com o Santos, 0-0 com o Boca, tomou uma goleada pelo Fluminense de 4-0, depois empatou com o Boca e conseguiu a vaga nos pênaltis. E agora venceu o Flamengo com um gol contra do Rodinei. É um time, então, que está com dificuldade de marcar gol, mas está sobrevivendo a todos esses grandes desafios. Por outro lado, dentro de casa, o Corinthians tem se mostrado cada vez mais poderoso, independentemente da escalação. Já são 19 jogos seguidos sem derrota dentro da Neoquímica Arena. Pelo Brasileirão, o Timão não perde na Neoquímica Arena desde agosto do ano passado, quando perdeu para o Flamengo, ou seja, quase um ano pelo Brasileirão sem perder dentro de casa. E sobre esse momento do Corinthians, diante das adversidades, o Vitor Pereira falou ontem e falou com entusiasmo. Vamos ouvir o técnico do Corinthians. Criando casca na hora certa, não é? Com o tempo, começamos a compreender que para estar nas 3 frentes e para dar resposta a este tipo de jogo, quando é em sequência, não é? 2 jogos dificílimos, não é? No Boca e agora aqui com o Flamengo, mas um bocadinho de maturidade tática, não é? Ou seja, perceber que o jogo, que não dá para pressionar sempre, não dá para jogar sempre no campo todo, não dá para jogar sempre aberto, porque do ponto de vista físico não estamos com essa disponibilidade. E a equipa neste momento eu acho que adquiriu um bocadinho essa maturidade tática para controlar o jogo mesmo quando não tem bola.
A equipe está adquirindo a maturidade tática e o Vitor Pereira, como disse ali o Celso, está entendendo o que é Corinthians, né? Eu também ontem acabei participando de uma cena com ele ali na zona mista do Corinthians. Ele passou gritando Corinthians na raça, parece que está entendendo, se incorporando cada vez mais para esse lado corintiano. Vitor Pereira que tomou o terceiro cartão amarelo ontem e depois na sequência o vermelho. Por causa disso terá de cumprir suspensão em 2 jogos do Campeonato Brasileiro, não estará no comando da equipe contra o Ceará e contra o Curitiba. Na Vila Belmiro, quarta-feira, ele vai estar, claro, porque aí é Copa do Brasil. Tá bom, Michele? Daqui a pouquinho eu volto, que tem mais informações sobre os bastidores e reforço que está chegando no timão. Valeu, Salazar. E injusto esse cartão, Celso e Chico? Olha, eu acho que foi injusto, porque, na verdade... Agora toda hora... o juiz colocou no relatório, eu estive vendo o relatório do juiz hoje, ele colocou que o Vitor Pereira se referiu a ele com palavrões. Bem, mas, meu Deus do céu, o que se mais fala num campo de futebol é palavrão. Mas isso é passivo de cartão, Chico. É passivo de cartão, tudo bem, mas espera lá, né, meu? Sabe? Não, dá uma advertência, seja um pouco complacente, sabe? Tá no calor do jogo, um pênalti que seu bobo. Nem o VAR deu. Aí tem que falar, seu bobo. Seu bobo. Aí vai sua ironia, também vai merecer cartão. Maldoso, né? Bobão. Chatinho. Né? Chatinho, né? Chafogo, né? Pera aí, você tá no campo de futebol, pô. Você tá dentro, você tá na arquibancada, você tá dentro lá dentro. O cara não quer ouvir palavrão? Então não apita, pô. Então não apita. Aí, olha. Pô, pelo amor de Deus, a gente, eu mesmo lá na Rádio Gritos da Bola, às vezes sai alguma coisa. Porque, o Celso não, porque o Celso é mais controlado, mas eu não aguento, cara. Eu não aguento, tem certas coisas que você não aguenta. É como pisar no calo, né? Você tem que gritar, ai, senão você não é gente. Ninguém tem sangue de barato. O cara tem que ter um pouco mais de tolerância, bobo. Né? Sabe, tem juízes que entendem isso, faz de conta que não viu, entendeu? Mas tem uns que querem fazer prevalecer a autoridade. Não, esse juiz é muito ruim. Enfim. Esse juiz é muito ruim. Não é de hoje que ele faz lambança. Todos os jogos que ele apita, sai confusão. Você pode fazer um retrospecto aí, você vai ver que ele é o cara da confusão. Como é que a CBF me coloca um Zé Mané desse para apitar Flamengo e Corinthians? Eu só não sei se ele tem razão na reclamação. Na hora eu achei que foi pênalti. Depois revendo, fiquei na dúvida. Sabe? Eu achei que foi pênalti. Foi coxa na coxa ali, eu achei que foi sim. Se o empate sem gols do Palmeiras pode ser considerado um tropeço, 0-0 do São Paulo diante do Atlético Mineiro lá em Belo Horizonte, é encarado como uma vitória, né? O Osmar Garrafa estava lá, deu um show de cobertura ontem no Mesa Redonda e conta a história desse jogo para você. Quase 53 mil torcedores foram ao Mineirão para ver o Galo contra o tricolor do Morumbi. O time comandado por Hulk e praticamente com força máxima, até que criou algumas oportunidades para marcar. Mas nada que ameaçasse o goleiro Jandrei, que quando foi exigido, esteve firme no gol. Hulk teve muitas dificuldades para superar a zaga tricolor. Por falar em Hulk, o clima entre ele e o árbitro Daronco azedou. O atacante reclamou de 2 pênaltis para o Galo, nenhum deles marcado pelo árbitro. Não sei se teve má intenção ou não sei, não vou te falar, não posso te afirmar uma coisa que eu não sei. Eu só acho que teve alguns lances ali que o Daronco deveria ter tomado outras decisões, né? E me surpreendeu, foi os 2 lances do VAR, eu pedi para ele assim, cheguei humildemente, falei, Daronco, por favor, só vê o VAR. Depois você decide se marca pênalti ou se não vai, mas por favor, vê o VAR, só isso. Entendeu? E também o que mais me surpreendeu ainda foi no final o Daronco chegar para mim e falar assim, cuidado com o que você vai falar depois do jogo. Eu falei, mas por quê? Porque você se sentiu ameaçado por ele nesse sentido? Não sei, aí vai da interpretação de cada um. Eu não vou julgar, como eu te falei. Só que eu jurei pelos meus 4 filhos, que é tudo de mais importante que eu tenho na minha vida. Ele chegou para mim e falou, cuidado com o que você vai falar depois do jogo. Eu falei, Daronco, eu sou homem, eu tenho minha consciência tranquila. O que eu falar, eu vou assumir. Ele falou, tudo bem, não é o último jogo que eu vou apitar seu. Para o tricolor, esse podemos dizer que foi um empate com sabor de vitória. Eu acho que nós poderíamos almejar a vitória. Nós estivemos tão perto da vitória quanto o Atlético teve. Eu acho que nós tivemos números muito parecidos de chance, de oportunidade. E assim, eu acho que o torcedor, como eu sempre falo para você, nós podemos não ter o melhor time, talvez o melhor elenco do campeonato, mas nós temos comprometimento e a briga, a luta é algo que
eu acho que o torcedor reconhece desse time, independente de qualquer circunstância. Não bastasse tantos desfalques, logo no início do jogo, o São Paulo perdeu o Reinaldo por contusão. Apesar disso, o time paulista teve algumas chances no primeiro e também no segundo para marcar. Pela circunstância, Ceni saiu até que satisfeito com o resultado. Afinal, não é fácil com um time cheio de garotos parar o Galo em pleno Mineirão. Ah, mas o técnico tricolor também reclamou após a partida. Acho que tá havendo um preciosismo extremo do VAR. O VAR tá, assim, eu acho que tá chamando muitas situações. O lance que eles tentaram jogar um pênalti do Miranda é vergonhoso você ter a intervenção do VAR. É desnecessário. Eu falo a favor ou contra, também não tem problema quando tiver alguma coisa pró-São Paulo e que seja, mas assim, é uma tentativa de pressionar o árbitro, que o VAR trouxe mais pressão do que o árbitro tinha antes, porque ele marcava e o jogo seguia, né? E aí? Eu só não concordo, desculpa, Chico, só não concordo muito, só para não perder o gancho. Eu não concordo muito com essa tese do Rogério, não, do VAR, porque a decisão continua sendo do árbitro. O VAR pode chamar, olha, tive a sensação de pênalti, você vai lá, olha e ponto. Mas já não dá uma induzida quando faz isso? Não, mas o árbitro tem que ter personalidade e confiança naquilo que ele faz. Ainda mais se ele vai rever aquilo que ele apitou. Convenhamos, é uma segurança e tanto. Quando antes você apitava e você ficava na dúvida se você acertou ou não. Agora você pode ir lá, ver, rever, ainda ter uma conversa, olha, tem isso, tem aquilo. Então, desse ponto de vista, eu não concordo com o Rogério, não. Agora, por outro lado, acho que foi realmente, a gente falou de vitória, o empate heróico do Corinthians, ou vitória. Esse do São Paulo também foi um empate heróico. Pelas circunstâncias, a catástrofe estava desenhada e não foi o que se configurou durante o jogo. Olha, Celso, eu vou ser muito sincero. Esse lance que nós estamos vendo aí, acabamos de ver, eu acho que o Miranda cometeu o pênalti, sim. Ele pode ter pego até na bola antes, mas depois ele dá uma cacetada no Hulk, que alguma coisa tinha que ser marcado, sabe? Esse lance da mão que nós estamos vendo, eu achei que foi do jogo. Não houve intenção, acho que o VAR fez certo de fazer seguir. Agora, esse do Miranda, eu fiquei assustado, cara. Porque o Miranda chegou atropelando o Hulk. Ele pegou na bola, pegou, mas espera aí, e depois? Não tem o depois? Ah, pegou na bola, tá tudo bem, aí o cara pode quebrar a cabeça do outro. Quer dizer, é uma coisa... Tipo, foi desproporcional. Foi desproporcional. O uso da força ali, né? Se for lance normal, ele vai na bola primeiro. Mas aí o Celso tem razão. O Daronco chamou o lance para ele. Ele não é obrigado a seguir o VAR. Exato. Né? Ele segue o VAR se ele quiser. Ele chamou o lance para ele. Aí depois teve a discussão com o Hulk, então você fica pensando, será que ele... né, tem alguma rixa? Por raiva, né? Ou por bronca, para provocar, ele não chegou e não marcou. Então, sabe, fica complicado. Foi um jogo que evidentemente foi muito bom para o São Paulo. Agora, vamos só para arrematar, os dois estavam com a cabeça na Copa do Brasil. Palmeiras, São Paulo estava com a cabeça no Palmeiras e o Atlético no Flamengo. Bom, José Paes agora está do lado do tricolor da Barra Funda. O Rogério Ceni arrumou mais problemas para o duelo da quinta pela Copa do Brasil contra o Palmeiras, Pois é, Michele, arrumaram para ele, né? Arrumaram um problema para ele, porque o Reinaldo, lateral esquerdo do São Paulo, que foi titular nessa partida aí do final de semana contra o Atlético Mineiro, ele acabou sendo substituído ali no 10º minuto do primeiro tempo. Sentiu um problema no músculo adutor direito. E aí o Reinaldo passou por exames nesta segunda-feira que constataram um estiramento, Michele. Então o Reinaldo vai ficar fora aí algumas semanas desse time do São Paulo. Problema para o técnico Rogério Ceni escalar esse time para a partida de quinta-feira contra o Palmeiras aí pela Copa do Brasil. Será o nono jogador que vai desfalcar o time do Rogério Ceni nessa partida aí contra o Palmeiras. Partida importante que vai acontecer aqui do ladinho no Allianz Parque na próxima quinta-feira. Então vamos escutar aí o Rogério Ceni agora. Ontem a gente teve aí o privilégio de ter o Rogério Ceni exclusivo aqui no Mesa Redonda, graças ao meu amigo aí Osmar Garrafa, Zé Diniz, todo mundo da nossa produção trabalhando muito bem. E aí o Rogério Ceni, ele foi questionado pelo Miller ao vivo no Mesa Redonda justamente
justamente sobre o Reinaldo, sobre a ausência do Reinaldo, a possível ausência naquele momento, que agora se confirma nessa partida diante do Palmeiras. Como que ia ficar o sistema ali tático do São Paulo para essa partida? E o Rogério respondeu muito claramente ao Miller no Mesa Redonda. Roda aí. Deixa eu te fazer uma pergunta. No sistema de 3 zagueiros que você joga, o Reinaldo vai muito bem, até porque você explora o melhor dele, que é no ataque. Agora, ele se contundiu para quinta-feira, você vai continuar com os 3 zagueiros, o Wellington vai fazer o mesmo papel. Como é que você pensa nessa configuração tática tua aí? O Miller foi o Abel que fez essa pergunta, encomendou para você essa pergunta, cara? Um abraço pro Miller, para todos. Paulo Sérgio tá aí, Paulo, Chico, né? Chico mais corintiano do que nunca, ele tá feliz hoje, né? Que o Corinthians ganhou. Espímpolo tá aí também? Tá aí também. O Espímpolo não sei que time ele torce. Adivinha? Ixi, Maria, não Só olhar pra sua camisa aí. São Paulinho, então um abração pra ele. O Reinaldo ele rende mais realmente na linha de 3, porque ele tem como ponto forte realmente os cruzamentos, a chegada, ele tem um improviso, um bom chute, né? O corte para dentro, ele tem bastante improviso. Nós vamos analisar. Se eu vou dizer para você que nós vamos. Eu acho, né, que nós estamos acostumados a jogar em linha de 3. Né? Não vou fazer um drama, mas desde que todos estejam bem. E também nosso time tem uma variação muito grande. Se o Rafinha joga, a gente transforma numa linha de 4. Se o joga com Igor Vinícius, você vai para uma linha bem característica de 5, né? Mas aí eu tenho que fazer uma avaliação na terça-feira, como eles se apresentam, como eles estão. Amanhã eles descansam, na terça-feira a gente treina, na quarta-feira a gente treina. E às vezes o treino está acontecendo em jogo, porque você fez essa formação contra o Juventude, né? Com o Rafinha. Sim, nós treinamos contra o Rafinha de terceiro zagueiro, nós fizemos contra a Católica, né? Foi a Católica, isso. Contra a Católica. Jogamos com 3 zagueiros apenas contra o Juventude, como você está falando, pela Copa do Brasil. Mas hoje o Rafinha fez... Nós jogamos 15 minutos ou 20 minutos com o Rafinha nessa função para tentar descobrir. E depois botamos o Luizão do outro lado, que já era um teste mais ou menos para o dia de hoje, já pensando no que nós teríamos de baixa. Beleza, que legal essa entrevista, né? Foi bacana a gente ter a oportunidade de ter o Rogério Ceni, né, ao vivo no Mesa Redonda. Parabéns a toda a produção, o Osmar Garrafa lá também, a Zé Diniz, enfim. Tivemos o homem conversando com a gente. Mais fácil entrevistar ele lá em Minas do que aqui em São Paulo. Pois é. Mais fácil trabalhar lá em Minas do que trabalhar aqui em São Paulo. Que bacana, né? Que legal que tivemos ele. Obrigado ao Rogério também pela Beijo, atenção Rogério. conosco. Enfim, e foi, repito aqui, foi um resultado heróico para o São Paulo. Pelas circunstâncias, por tudo que ocorreu, sabe? Foi uma vitória importante. Agora pensar no Palmeiras, São Paulo já tem essa coisa do... Venceu por 3-1 no Paulista, tomou de 4-0 no Allianz, venceu agora por 1-0. Acho que o São Paulo aprendeu muito com os confrontos com o Palmeiras na temporada. E se você observar que, tudo bem, é outro campeonato, é outra história, mas o Palmeiras perdeu do Ceará em casa, perdeu do Atlético Paranaense em casa, por que não vislumbrar a possibilidade de, pelo menos, um empate e sair de lá com a vaga? É verdade, Celso, assina embaixo. Muito bem, volta aqui, Zé, nem só de problemas vive o São Paulo, né? Quais são as boas notícias para o técnico Rogério Ceni? É a volta do Nicão, né, Michele? Volta do Nicão. O Nicão, ele não participou dessa partida lá em Belo Horizonte. Esse empate em 0-0 aí, Atlético Mineiro e São Paulo. Ficou aqui no CCT da Barra Funda se recondicionando fisicamente. Ele teve um problema no tornozelo lá em maio. Quase 2 meses sem jogar pelo São Paulo. E pode ser que ele volte justamente nesse jogo contra o Palmeiras na quinta-feira aí pela Copa do Brasil. E já que a gente está falando tanto desse jogo, vamos ver o que acha o Rogério Ceni sobre essa partida em entrevista exclusiva ao meu amigo Osmar Garrafa. Roda aí. Muito relativo, porque da última vez eu tinha uma vantagem maior que essa e saímos perdedores, jogamos muito mal, não conseguimos nos encontrar dentro do jogo. Eu acho que é nada como a experiência do tempo também para você tentar melhorar, ver o jogo de uma maneira diferente. Todo mundo sabe, né, da força, do poder do Palmeiras dentro do seu estádio. Mas nós já temos, acho que, boa noção de sistema de jogo, das variações, das opções que o Palmeiras tem, que são muitas, né, das diferentes maneiras que o Palmeiras pode jogar, e nós vamos tentar, né, com ausências importantes, como o caso do Arboleda, que na bola aérea é um jogador que faz muita falta pra gente, né, já é um jogador rodado, que já enfrentou muitos jogos contra o Palmeiras. Apesar do Luizão, né? Apesar do Luizão muito bem, Miranda muito bem também, e vamos tentar montar uma equipe que seja competitiva e que tente taticamente fazer o serviço que fez hoje, que é tentar gerar o mínimo de oportunidades possíveis de gol para o adversário.
Falou então o mito Rogério Ceni aqui no Gazeta Esportiva. E aí, Michele? São Paulo ganhou o primeiro jogo pelo placar de 1-0 no Morumbi e agora a segunda partida acontece no Allianz Parque. Você tá no time do Rogério aí? O Palmeiras é favorito ou o São Paulo sai na frente? Tem o favoritismo? O que você acha? Vamos esquentando esse choque rei aí, Mi. Vai daí, daqui a pouco tem mais Palmeiras aqui no Gazeta Esportiva. Quer me colocar numa situação difícil, né? Mas olha, pela fase do Palmeiras é capaz do São Paulo ganhar, né? São Paulo tá... Jogo de mata-mata, tudo é possível. Tudo é possível. Muito legal. Sexta-feira a gente falou aqui da Copa América de futebol feminino e a estreia do Brasil foi a melhor possível. Pelo grupo D, B de bola, né, da competição, as meninas comandadas pela treinadora Pia Sundhage atropelaram a Argentina 4-0 fora o show. Adriana Leal marcou 2 vezes, Bia Zanerato guardou dela, cobrando pênalti, e a Debinha fechou o placar. O Brasil volta a campo amanhã, quando encara o Uruguai. Que show do Brasil! Maravilhoso! Ó! Nossa Senhora! Eu quero ver a seleção masculina fazendo isso na Copa do Mundo. Novo contato com o Thiago Salazar. Ô Salazar, me diz uma coisa. Entre lesionados, jogadores que retornam de empréstimo e contratações, como que vai ficar o elenco do Corinthians para a sequência da temporada? Olha, Michele, dá para a gente dizer que de pronto, o Vitor Pereira, na verdade, tem um problema para resolver. O próprio técnico português, na entrevista coletiva de ontem, revelou que o Lucas Piton tem sido titular, tem jogado de lateral, de ponta, de meia esquerda. O Lucas Piton deixou o jogo no primeiro tempo e, a princípio, a suspeita é de uma fratura ou de uma fissura em um dedo do pé. Ou seja, é mais uma opção que provavelmente o Vitor Pereira vai perder para os próximos jogos. Por outro lado, Maicon Fagner e Renato Augusto estão recuperados das suas lesões, estão naquela fase de transição física. Então fica a expectativa aí desse trio muito perto de voltar a reforçar o Corinthians. O William, ainda por causa do problema no ombro, ainda tem algumas restrições. Ele faz parte do treino com o grupo, outra parte não dá para ter contato físico, está sendo preparado para encarar o Flamengo lá no comecinho de agosto. Esse aí deve ficar fora pelo menos até o final de julho. Por outro lado, a partir da semana que vem, o Vitor Pereira vai ter Ramiro, Léo Natel e Matheus Vital, os 3 voltaram de empréstimo e já estão treinando no CT Joaquim Grava, assim como Yuri Alberto, centroavante recém-contratado. Toda essa turma aí pode jogar a partir do dia 18, já a partir da semana que vem. E quem também vai estar disponível para ele a partir do dia 18 é o Balbuena. O Corinthians ainda não confirmou, ainda não oficializou, mas a informação de bastidores, a informação que pelo menos eu tenho, é de que o Balbuena já tem tudo acertado com a diretoria do Corinthians. Faltava a liberação do time russo. Conseguiu essa liberação, Balbuena vem agora, ele viaja para o Paraguai, vai visitar os familiares, vem para o Brasil só para assinar contrato, mas é certo, Balbuena será reforço do Corinthians para essa sequência de temporada, Michele. Boa, Thiago Salazar. Celso? É um Corinthians que se torna muito mais forte, sólido defensivamente. É verdade. E na frente com um cara que sabe fazer gols. Falta essa peça ao Corinthians hoje. Por isso esses resultados tão econômicos do Corinthians. Falta quem enfia a bola para dentro. E olha, Celso, hoje eu estive assistindo pela internet o treino do Matheus Vital. O Matheus Vital já está treinando com o grupo, né? E eu vou te falar uma coisa, rapaz, me surpreendeu o Matheus Vital. É bom jogador. É bom jogador, vai ser muito útil ali no meio campo do Corinthians. Também porque não tem armador, né? Tirando o Renato Augusto e o William, né? Não tem um armador ali. Não. E o William gosta de cair pela ponta, né? Pela ponta direita ou ponta esquerda, sei lá, onde onde você puser o William joga, né? Até no gol. Agora, o Matheus Vital me surpreendeu. Vamos ver como é que vem Ramiro, né? Até o Léo Natel, se bobear, fica, né? Porque o Corinthians não tem elenco. Para fechar o nosso giro de reportagem, o José Paes chega diretamente da Academia de Futebol para falar de um titular do Palmeiras que já tem data para deixar o clube. Quem que tá arrumando as malas, Zé? Gustavo Scarpa, viu, Michele? Gustavo Scarpa vai deixar o Palmeiras em dezembro. Ele já assinou um pré-contrato com o Nottingham Forest, lá da Inglaterra, lá da Premier League. Então, em dezembro, ele deixa o Palmeiras. Ele assinou aí um pré-contrato que vai ser válido por 3 anos e meio, quando de fato virar um vínculo, virar um contrato a partir do início de 2023. Ele tinha um sonho de jogar na Europa. O Palmeiras até fez uma proposta salarial mais alta que a do time inglês, mas o Gustavo Scarpa optou
por deixar o Palmeiras no final do ano, então vai deixar a equipe do técnico Abel Ferreira. Vai ser um desfalque, vai ser uma peça importante que o Palmeiras vai perder e vai precisar repor de algum jeito. Vamos ver se o Palmeiras vai no mercado ou vai repor com o que tem dentro do próprio elenco. Pra gente arrematar o boletim do Palmeiras, o ao vivo do Palmeiras, direto aqui da Academia de Futebol, falar um pouquinho do Rony. Rony sentiu um problema na coxa esquerda ontem na partida contra o Fortaleza e pode ser desfalque nesse jogo super importante de quinta-feira contra o São Paulo. A ver aí no restante da semana como que vai se desenrolar essa novela, esse caso, essa lesão do Rony, para ver se ele joga ou não. Ele que tem sido peça fundamental nesse ataque do técnico Abel Ferreira, tá jogando ali na posição de 9, tá marcando muitos gols, é o artilheiro do time na temporada com 18 gols ao lado do Rafael Veiga, o ídolo de Bruninho. Volto contigo, Michele. Beijão pra todo mundo aí. Valeu, pai do Theo. Resultado da enquete. Marcelo Fernandes deve ser efetivado no comando do Santos? A maioria respondeu que sim, 52% dos votos. Ah, mas isso aí tá bem apertada essa enquete, né, Celso? A gente fica por aqui, turminha. Obrigada, Celso. Valeu, Chicão. Amanhã a gente se encontra aqui. Fique agora com o Jornal da Gazeta. Beijo, até amanhã. Tchau. Tchau. Até amanhã.